Fala aí, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Esta daqui é a aula de número 10 e está sendo divulgada no dia 3 de novembro de 2020 para vocês aí do Bloco D e do Centro de Educação para Jovens e Adultos, o SEJA, o professor Alfredo Simonetti. Aqui, galera, já vou adiantando, né? A gente vai concluir essas frases aí livres no Simple Present, utilizando verbos aí que vocês queiram utilizar, certo? Livre, vocês escolhem os verbos que vocês quiserem e nós vamos utilizar na forma interrogativa, ou seja, temos que utilizar a interrogação, né, no final de cada uma dessas frases aí. Vocês vão fazer 5 nos exercícios e eu também fiz 5 aqui para mostrar o modelo para vocês, né, de como deve ser. Duas coisas que a gente tem que observar nessa forma interrogativa, né? Deixa eu ver aqui, ó. Na 1 e na 3, nós temos exemplos utilizando o verbo to be, que a gente viu bem detalhadamente, né? E o que era que a gente fazia? A gente utilizava o verbo to be antes de tudo, e isso na forma interrogativa, né? Aí eu vou partir lá no Google Tradutor de uma frase em português, certo? Por exemplo, você é um professor ou você é uma professora, certo? Colocar a interrogação, tudo bonitinho, e esperar que o Google Tradutor me traduza assim. Pode ser que ele inverta o you are, certo? Mas não, tem que ser are you. A lógica, a sequência lógica é essa. Are you a teacher? A interrogação para você é um professor ou você é uma professora seria assim. É isso que eu estou falando. Pode ser que lá ele inverta isso aqui, mas a forma correta é esta que eu estou ensinando para vocês. Da mesma forma pode acontecer nesses exemplos aqui da 2, da 4 e da 5, que a gente vai ver já já. Lembrando, galera, vocês vão fazer exemplos no presente simples, tá bom? Não é no presente, no passado simples e nem no futuro simples. É no presente, tá certo? Ações que tenham efeito no presente, ok? Número 2, você gosta de música pop? Você vai colocar lá no Google Tradutor e muito provavelmente ele vai colocar assim, ó. You like pop music? Né? Às vezes ele coloca, às vezes não. Mas o correto seria com o verbo auxiliar do, tá bom? No presente simples eu tanto tenho o do quanto o does, certo? O does vai ser para a terceira pessoa do singular. Mas muito provavelmente lá no Google Tradutor ele vai botar tudo bem certinho, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês passam para mim lá no grupo que eu exemplifico melhor, tá bom? Mas muito provavelmente ele vai traduzir correto, né? Porque antigamente, né, não era uma ferramenta tão bem evoluída quanto é hoje e às vezes ele traduzia de uma maneira mais travada, mais truncada, tá bom? Então, vamos para o terceiro exemplo. Este é um bom filme? Lembrando que este pode ser traduzido por it, né? Só que aí eu coloquei this, que seria o pronome demonstrativo este também, né? Is this a good movie? Este é um bom filme? Quarto exemplo, né? Você tem uma bicicleta? Do you have a bicycle? Certinho. E quinto e último exemplo, seu marido cozinha? Does your husband cook? Utilizei aí o verbo cook, né? Que é o verbo cozinhar. Nessa 4 utilizei o verbo ter ou possuir, que é o verbo to have, né? O verbo have. Nesse aqui, né? Na 2 eu utilizei o verbo like, que é o verbo curtir ou gostar. E é assim mesmo, tá bom? Então, galera, qualquer dúvida, me informem lá nos grupos, tá bom? Lá no grupo, perdão, no bloco D. E qualquer coisa a gente clareia mais as dúvidas por lá. Mas é basicamente isso. Só há aquele porém, né? Com relação à ferramenta do Google Tradutor. Se ele der alguma coisa invertida, e vocês lembrem que a estrutura é essa, tá bom? Qualquer dúvida, ressalto, me chama. Valeu, galera. Façam aí 5 frases utilizando verbos no presente simples e na forma interrogativa, ou seja, fazendo questionamentos. Valeu!